Marcos 4:35. Vamos lá, irmãos? Espírito Santo, fala conosco. Queremos ouvir o Senhor. A sua palavra é santa, é eficaz. Diz que a sua palavra é mais penetrante do que a espada de dois gumes. Penetra de uma forma extraordinária em nosso coração. Lembro-me que Davi falou: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Que nós viemos guardar, meu Deus, a sua palavra. Viemos guardar, meu Deus, a direção, o entendimento e a capacidade que o Senhor nos dá a cada dia. E a instrução nos ensina a permanecer firme diante do Senhor em meio à luta e tempestade. Ser fiel em todas as coisas e permanecer firme ao teu chamado. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmão, diz assim o 35. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para outra margem. Preste atenção nisso aqui que eu falei na quinta-feira. Vamos o que, irmão? Passar. Jesus estava de um lado. Eu dei a explicação seguinte: assim como nós queremos passar lá para a Mar Grande, o que é que nós fazemos? Ou vamos o que, irmão? De lancha, ou vamos de que, irmão? De ferro. Vamos atravessar. Nessa travessia, nem eu nem você sabemos o que vai o que, irmão? Acontecer. Deu para entender? Mas o sistema e a vontade é chegar do outro lado. Então veja, eu estava explicando o seguinte: quando nós estávamos de um lado de vida, Deus nos chama para um outro. A minha vida era uma. Quando Cristo nos chama, nós vamos atravessar agora diversos lugares. E nesses lugares que nós vamos passar, nós vamos encontrar diversos embaraços, diversos empecilhos. Ou melhor, a caminhada que nós vamos traçar. Até chegar ao reino dos céus, nós vamos enfrentar diversos, o que, irmão? Diversos obstáculos. Então Jesus dá uma ordem. E o que o Jesus, quando ele ordena que nós temos que chegar, nós vamos o que, irmão? Nós vamos chegar. Por quê? Porque quem ordena é ele. E eu estava falando, aí vamos lá, o versículo 37. Ou 36. E ele, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. Outros barcos, o que, irmão? O seguia, parando de novo. Outro barco seguia. Lembre, quando você começa a sua trajetória evangélica, o caminho do cristianismo, tem outras pessoas que estão o que, irmão? Te observando. Outras pessoas olham para você. Você tem irmão que te olha, você tem pai que te olha, irmãs que te olham, você tem vizinhos que estão olhando você, você tem uma parentela que está olhando você. E esse olhar é o seguinte: qual é a prática dele? O que é que ele vai praticar? Qual a mudança que ele vai ter depois que ele entrou no mundo do cristianismo? Não é entrar na igreja, porque as pessoas dizem assim: fulano entrou na igreja. Não é entrar na igreja, que na igreja todo mundo entra. É entrar no reino de Cristo. Nós não entramos numa igreja, nós entramos no reino. É claro que na igreja nós o que, irmão? Aprendemos. É na igreja que nós somos doutrinados. É na igreja que nós somos guiados, conduzidos. É na igreja que se revela as nossas falhas, os nossos defeitos. Por quê? É na igreja que a doutrina de Cristo está sendo o que, irmão? Pregada, conduzida para nós. É como uma escola. Se você não vem ser doutrinado na escola, você não vai passar de ano. A prova vai chegar e você não vai saber responder o quê? Nada. Nós temos que acordar para a nossa vida, porque Deus falou para os discípulos: passemos para outra margem. Então eles vão lá, para tudo. Jesus tinha acabado de contar uma parábola, de ensinar o povo. Ele agora entra no barco. E quando ele entra no barco, tem uma ordem: chegar do outro lado. Aí diz o 37. E levantou-se grande temporal de vento, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que o mesmo já estava enchendo de que, irmão? De água. Pronto. Na travessia da nossa vida cristã, da nossa fé, nessa travessia que nós estamos caminhando para o autor e consumador da fé, que é Cristo, nós vamos encontrar o que, irmão? Vamos encontrar tempestade. As tempestades vão aparecer. E a tempestade que está aparecendo, mas quem está no barco? Jesus. Mas mesmo ele no barco, a tempestade não, que, irmão? Não evitou de se chegar. Ela não foi evitada, ela chega. Mesmo eu e você buscando, cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, nós vamos enfrentar a tempestade. Veja,
O evangelho, irmão, no Novo Testamento, você não vê aqueles homens ter vida o quê? Fácil. Você não vê. Os homens hoje, para os pregadores, é melhor lhe pregar o Antigo Testamento, que o Antigo Testamento fala de quê, irmão? Fala de riqueza, fala de bênçãos financeiras, fala de conquistas. Então é fácil para esses homens pegar o Evangelho, o Antigo Testamento, né? A lei, e ele está pregando a lei. Eles pregam a lei. Só que eles pregam a lei, mas não pregam o que, irmão? A consequência do que, irmão? Da lei. Eles só pegam o que, irmão? As coisas boas da lei. Só pega as coisas maravilhas da lei. Ele pega quando Abraão, que irmão, como é o nome? Foi abençoado. Só que ele esquece que Abraão já era rico antes de servir a quem? Antes de servir a Deus. Aí pega lá, também lá, os homens subindo o Davi, mostra o Davi como rei, mas não mostra o que, irmão? Toda a trajetória de flagelo que Davi quem? Que Davi passou. Então eles comparam a gente como Davi, que não é para comparar, compara a gente como Abraão, que não é para comparar, só mesmo o patriarca da fé, só isso, mas não pelas bênçãos de Abraão. Ah, o que Abraão teve eu também vou ter, nada disso. Então o Antigo Testamento, nós só lutamos por um objetivo. Qual é o nosso objetivo? O Novo Testamento. Qual é o nosso objetivo do Novo Testamento? Salvação. É a salvação. Veja que Jesus não prometeu nada, só o único que prometia era Deus, mas para você conquistar alguma coisa, você tinha que o que, irmão? Que desembainhar o que? A espada. Era uma guerra. Você tinha, quando Deus promete a terra prometida, eles passaram por diversos lugares e derrotaram um bocado de que, irmão? De reis. E como é que derrotava? Matando esses reis. Veja, Josué luta com 5 reis, ele destrói 5 reis. E o que é que ele faz? Ele enforca os 5 reis. Aí o cara pega hoje e diz que você é quem? Josué. E a pessoa iludida, para alcançar essas vitórias, para ser uma pessoa bem sucedida como Josué foi, a pessoa, o que, irmão, anda fazendo isso e aquilo outro, campanha, não sei o que, rodeando Jericó, quebrando isso, para alcançar. Aí pessoas vão lá, faz arcas de miniaturas, coloca dentro da casa nossa, da pessoa, para dizer que aquela arca vai o que, irmão? Trazer o que? Vitórias, bênçãos, que aquela arca é Deus. Só que Deus não está dentro de uma arca. A arca que Deus está é nosso coração. Amém. Esse coração nosso que é a arca do Senhor. Então ele agora está atravessando, e no meio do caminho aparece o que, irmão? A tempestade. E a tempestade, quando aparece, veja o que eles vão fazer. Vamos lá? O 38. Jesus estava onde, irmão? Na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eu quero que você pegue esses detalhes, tá bom? Primeiro detalhe, vamos para outro lado. Segundo detalhe, no meio da travessia aparece o que, irmão? Tempestade. Terceiro detalhe, é que ele está o que, irmão? Dormindo. Está dormindo aonde? Aí falar bem claro. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E os discípulos acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-se, fique quieto. E o vento se aquietou, e tudo ficou o quê? Calmo. Veja que agora tem que chegar do outro lado. Vamos lá para Jonas? Vamos lá para Jonas. Volta a sua Bíblia. E aí você vai entender de que eu quero chegar. Aonde o Espírito Santo quer nos ensinar. Vocês vão entender. Vamos lá? Acharam? Todos acharam? Vamos lá. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu o que, irmão? Veja essa palavra. Desceu a Jope e entrou no navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis.
para longe da presença de quem? Vamos lá. Veja, desceu. A primeira descida dele é pegar o que, irmão? Descer para Jope. A segunda descida é descer para pegar o que, irmão? O navio. Então já tem duas descidas. Ele está descendo. E veja, toda pessoa que desobedece a Deus, a tendência é o que, irmão? Descer. A tendência é ir descendo. Por quê? Veja, Jonas tem a trajetória de Nínive é totalmente diferente para ir para onde? Para Jope. Jesus falou bem claro: chegamos o que, irmão? Vamos para outra, agora é tarde, vamos para outra margem. Tinha que chegar do outro lado. Agora ele está mandando ir para onde? Para Nínive. E ele está indo para onde? Ele desce e vai para onde? Para Jope. Primeiro Deus levanta Jonas. O que é que ele falou para Jonas? Levanta-te. Veja que tem um bocado de pregação para dar para vocês. Para Josué ele falou o quê? Josué, levanta e faz esse povo o quê? Atravessar o quê? O Jordão. Todos dois foram levantar. Josué está chorando porque perdeu Moisés, um grande líder. Ele está chorando. Só que Deus agora manda o quê? Levantar. E diz: olha, levante, porque eu vou levar esse povo. Você vai levar esse povo para onde? Para a terra prometida. Então vamos lá. Assim como Josué tinha uma missão, quem tem uma missão agora? Jonas. Assim como Cristo também tinha uma missão com o discípulo dele chegar do outro lado, Jonas agora também tem uma missão: chegar do outro lado de onde? De Nínive. Para falar de quem, irmão? Do Senhor. Para que ele não destrua aquela cidade, para que ele salve ela, para que ele liberte ela. Jesus está atravessando ali também, vai chegar a uma cidade de Gadara, para libertar também um rapaz que está o que, irmão? Preso, cheio de demônios, com 12.000 demônios. Então veja, nós também estamos atravessando uma caminhada de fé. E essa caminhada, para nós aqui, ela só vai parar só quando nós formos chamados por Ele. Ou em vida, ou o que, irmão? Ou em morte. Mas nós vamos ser chamados por Ele. Vai chegar uma hora que nós vamos parar. E eu estava falando o seguinte, que Moisés ele parou. E por que Moisés parou? Veja, Moisés tinha cometido um crime. Que foi no Egito. Moisés também tinha batido o que, irmão? Na rocha. O nome Josué quer dizer o que, irmão? Em hebraico quer dizer Yeshua, Jesus Cristo. Em hebraico, Jesus. Então o que acontece, irmão? Então Josué era um homem que só ele poderia o que, irmão? Introduzir aquele povo na terra prometida. Que essa terra simboliza hoje o reino dos céus. Simboliza a nossa vida, simbolizando hoje o reino da salvação. Então veja, o que é que nós estamos observando? Aqui Jonas agora tem uma caminhada, tem um caminho a seguir, e ele tem que obedecer a Deus. Só que ele, o que, irmão? Foge. Pastor, graças a Deus que eu não fujo. Foge. Eu e você temos como fugir da presença de Deus. E o que é fugir? Desobedecendo. Porque nós pensamos que vir à igreja é obedecer. Não, vir à igreja é participar do culto. O problema é se você ouve o que o culto e a palavra que o culto proporcionou para o seu coração. Porque uma coisa é você vir até o culto, e a outra coisa é você obedecer aquilo que foi dito no culto. Uma coisa é você praticar aquilo que foi pregado. Uma coisa é você praticar a palavra. Porque podemos vir até a igreja, mas não praticar o que está o quê? Escrito, o que foi dito. Então não é estar na igreja, é estar o que, irmão? Na Bíblia, na palavra. Não é frequentar uma igreja, é frequentar o reino. Não é estar em um movimento, em um templo, é estar no tempo de Deus, é estar na direção de Deus. Então veja que aqui nós podemos observar que Jonas, ele está fugindo. E quem é que pode fugir da presença de Deus? Ninguém. Nenhum de nós podemos fugir. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. Então Jonas agora começa a descer. E ele ainda não está contente, que já desceu a Jope, já desceu o navio. E aí agora ele vai descer para onde? Olha o que diz aqui, irmão. Versículo 4, é isso? É o 4, pessoal? Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava
a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram ao mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia o que, irmão? Descido ao porão do navio, e ali havia deitado e dormia profundamente. Quem estava dormindo no navio com os discípulos? Quem? Jesus. E aqui quem está dormindo no navio, quem é? Jonas. Jesus dorme diante da tempestade, e Jonas dorme do que, irmão? Dormir diante do que, irmão? Da tempestade. Só que um está obedecendo o pai, e o outro está o quê? Desobedecendo. E aí o que acontece? Antes daquele marinheiro descobrir onde está o defeito, onde está a situação, primeira coisa, ele começa com o irmão jogar o que fora? A carga, os pertences. Às vezes as pessoas estão feito isso. Até descobrir onde é que está o erro, vai perdendo certo o que, irmão? Certas coisas da vida. A vida financeira vai se defiando, a sentimental, a espiritual. Porque ele não detectou ainda o que, irmão? Aonde está o que? A falha. Está até orando. Porque a oração, ela é encarga de o que, irmão? De uma obediência. Não adianta orar se não obedece. A pessoa pode ser homem de oração, mas se não obedece a palavra, é mesmo que nada. Vai ficar com o joelho no chão, criar roxa no joelho, no cotovelo, mas não vai o que, irmão? Obter resposta. Por quê? A desobediência. Saul, ele sai o que, irmão? Para fazer Deus dá uma ordem para Saul, para destruir o que, irmão? Todos os amalequitas e todo o que, irmão? E Amaleque e todo o que, irmão? Tudo que ele tinha, boi, ovelhas, crianças, ele vai. Aí ele fala assim, peraí, os bois eram bons, eu vi, eu separei os bois bons para o Senhor. Veja que Jesus falou o quê? Deus falou o que para ele? Josué, ou Samuel? O obedecer é melhor do que o que, irmão? Do que sacrificar. O obedecer. Então nós vamos deixando na nossa caminhada evangélica e vamos escondendo certas coisas. E vamos descendo na oração, não ora mais. Vamos descendo, veja que tem descidas que é para o que, irmão? Para aprender, supramos. Quando Jesus mandou o profeta descer, Deus mandou o profeta descer até a casa do olheiro, disse, desce lá e veja o que, irmão? A obra que está sendo feita por quem? Pelo olheiro. Ele desceu. E você vê que toda descida ela tem um que, irmão? Tem um resultado. Provérbio 16:33 diz bem claro: a descida do homem é a coisa, mas a resposta vem do Senhor. Então nós temos que estar presente. Então Jonas agora está fugindo, e nós não podemos fugir. Nós temos que estar o que, irmão? Fiel, firme na palavra e na direção que Ele nos dá cada dia, que a condução que Ele traz para a nossa vida. Então veja, faça uma reflexão. O ano está acabando. Eu não vou falar agora para não falar final do ano, para não falar muita coisa, entendendo? Então o ano está acabando. Veja quantas vezes você vê na igreja. Faz uma reflexão na sua vida espiritual. Veja, faz uma reflexão de quem era você no começo e quem é você agora. Você está descendo, e está descendo para o lado que é, irmão, errado. Você está descendo, está ficando fragilizado, fraco, sem desejo, sem ânimo, sem vontade de estar na presença de Deus. Então nós temos que fazer reflexões em nossa vida. Por isso que aqui está escrito bem claro, lá em Provérbio, ou em Coríntios, 1 Coríntios: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Tem hora que nós temos que fazer uma reflexão em nossa vida espiritual, pessoal. Porque na financeira nós fazemos toda hora. Na financeira nós fazemos toda hora. Olha, isso aqui dá para eu pagar, isso aqui não dá para eu pagar, isso aqui quando faz, né? Tem muitos que não fazem. Isso aqui dá para eu fazer, isso aqui não dá. Então nós temos que ter planejamento na vida. Assim na nossa vida financeira, na nossa vida espiritual. Se você não tiver planejamento de você ler Bíblia, de você orar, acabou. Você tem que ter planejamento em tudo, tanto na finança, como na família, como também o que, irmão? Como também na espiritual. Sem planejamento, nossa vida não vai andar, pessoal. Não vai ser direcionada. E Deus planeja. Qual o plano de Deus agora?
Jesus chegar do outro lado de Gadara, ele está pregando o reino dele, então ele não teve em Gadara ainda, ele agora vai lá em Gadara. Agora Deus quer salvar quem, irmão? Deus quer salvar Nínive. A cidade está contra ela, a abominação da cidade é mal, mas Deus não quer destruir nenhum pecador. É que um bocado de crente fica dizendo que Deus vai pesar a mão, vai matar, vai destruir. Deus não quer matar o ser humano, Deus quer salvar. Por isso que Deus mandou a pandemia e matou um bocado de gente. Tem um cara que fala isso, uma coisa dessa, uma maluquice dessa. A pandemia veio, não foi por Deus não, irmão, veio pelo homem. Foi o homem que criou lá um negócio lá, aquela doce desgraçada e jogou. Aí quer botar a culpa em Deus. Deus fala assim, poxa, ou o Senhor mesmo. Mas espera aí, se eu digo na Bíblia que eu amo o mundo de tal maneira que eu dei o meu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna, como é que eu agora vou matar o povo que eu amo? Deu para entender, pessoal? Mas espera aí, pastor, então o senhor vai cair agora em contradição. E por que Deus lá mandou o serpente morder o povo? É que a serpente já estava ali. Só que aquele povo temia Deus e buscava Deus. Quando buscava Deus e temia Deus, tinha a proteção de Deus. Quando ele deixou de temer e blasfemou, Deus, o que, irmão? Tirou a mão dele e o inimigo veio. Então vamos parar com essa coisa de que Deus está castigando, de que Deus está pesando mão. É a consequência, você faz o mal você vai o que, irmão? Obter. Você toma decisões precipitadas, o inimigo, Deus tira a proteção. E Deus tirando a proteção, nós ficamos o que, irmão? Sem proteção. É como eu já falei, se cair uma chuva forte, você tem que buscar o que, irmão? Um lugar o quê? Para se proteger. Senão você se molha todo. Se cair um raio, você tem que, irmão, que se proteger dele. Então a mesma coisa é Deus. Se nós estamos na mão de Deus, Deus nos protege. Agora saiu da mão dele, o problema vem. Veja que aqui no barco, nós vamos ter essa visão agora. No barco está Jesus dormindo. No barco está quem? Jonas dormindo. E esse barco que Jonas dorme, a tempestade não para, não cessa. Porque diz aqui que os homens começaram a jogar o que, irmão? Fora a carga. O barco que tem desobediência é barco que faz o que, irmão? Traz prejuízo. Barco que desobedece traz o que, irmão? Sequelas. Barco que desobedece traz prejuízo na vida financeira, conjugal, em todas as áreas. Então nós temos que estar num barco, que, irmão, obedecendo. E aí o que acontece? Vamos lá, olha o que diz o versículo. Parei o que, irmão? No versículo 6. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você? Agarrando no sono? Levante-se e invoque quem? O seu Deus. E ele fala um Deus o que, irmão? Maiúsculo ou minúsculo? Minúsculo, porque ele não conhece o Deus de quem? Ele não conhece o Deus de Jonas. Ele não conhece Deus. Para ele, Jonas serve a qualquer um Deus. E para ele, o Deus que Jonas está servindo é um Deus o que, irmão? Que está amaldiçoando Jonas. Só que, aí vamos lá, olha o que diz aqui, ó. Talvez assim esse Deus se lembre de quem? De nós, para que não pereçamos. Então está dizendo o seguinte, olhe esse Deus aí, porque esse Deus vai lembrar de você fazendo uma oração para ele. E veja que situação, irmão. Até o ímpio aqui, que é os marinheiros, sabe que Deus só responde a nós através de quê? De oração. Até o ímpio está sabendo disso. Que é nas orações que as tempestades são o que, irmão? Acalmada, cessada. Até ele sabe, já chamamos o nosso Deus aqui, o nosso Deus foi impotente dessa situação que está acontecendo conosco. Eu tenho um, talvez lá o capitão tem outro, o fulano tem outro. E é isso que o mundo vive, não é, irmão? Tem uns que são devotos de fulano, devotos de ciclano, devotos de beltrano. Só que chega uma hora que essas devoções não levam você a lugar algum. Só Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Só Ele. Só Ele. Então aqui, ele vai lá e aí vem um 7. Aí diz: e os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sorte, para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre quem? Sobre nós. Lancemos a sorte. E a sorte caiu. Lançaram sorte. E a sorte caiu sobre quem? Jonas. Então veja,
Mas aqui agora a sorte é lançada, cai sobre Jonas. E aí, meu irmão, descobriu o que, irmão? Aonde estava o quê? O problema. Você só descobre o seu problema se você estiver orando e perguntando a Deus: aonde está o meu pecado? Aonde está o meu erro? Eu sei que não é o Senhor, é em mim. E pode ter certeza que através de uma pregação Deus fala com você. Através de uma pregação Deus fala com a gente. Não pensem vocês que antes de eu pregar para vocês eu ouvi isso aqui. Eu ouvi. E eu fui orar e perguntar a ele onde é que estava. Então nós temos que fazer o que, irmão? Reflexões em nossa vida. Reparações na nossa vida espiritual. Assim como uma casa precisa de reparações, que senão ela vai desmoronar, é a vida espiritual. Temos que ter nela o que, irmão? Reparações nela. Temos que ter nessa vida espiritual reparações. É só, tem coisas que é tão fácil de notar. E outra coisa, e o bom é que como é que nós voltamos, como é que nós compreendemos e voltamos de novo? É quando nós entendemos que a pregação é para quem? É para nós. É quando nós louvamos, chegamos em casa e Deus, tomei cada cacetada no lombo, mas glória a Deus, porque o Senhor falou comigo e me alertou. Obrigado que o Senhor me advertiu, porque a Bíblia diz que o salmista fala assim, ó: fere-me o justo, e isso será o quê? Um óleo sobre a minha cabeça. Fira-me o justo, e isso será um óleo sobre a minha cabeça. O que é ferir? É falar o quê? A verdade. E você sabe que a palavra o quê? A verdade o quê? Dói. Dói. Ela machuca. Machuca. Mas é o que, irmão? Bom para nós. E aí Jonas agora descobriu o erro. Opa, descobrimos Jonas. E aí, despertou Jonas. E olha o que eles pediram para Jonas, pessoal. Quando ele vai lá embaixo, chama Jonas. É para quê? Para quê, Tiago? Para Jonas orar. Só que Jonas sabe que o problema está em quem? Está nele. Está nele. E aí, eu pergunto a você, como é que Deus vai agora falar com aqueles marinheiros para o navio agora ir para onde? O navio está indo para onde? Para Jope. Eles tinham que ir para onde? Desceu a Jope para Taças. E ele desce a Jope, né? De Jope desce para o navio, do navio agora vai para Taças. Já 3 vezes desceu. E agora? Ele tem que ir para onde? Para Nínive. Totalmente, meu irmão, diferente. Totalmente diferente. E aí o que ele vai fazer, irmão? Vamos lá? É o 8. Então lhe disseram: agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? O cara quer saber, irmão. Quem é o culpado de tudo isso aqui, rapaz? Imagine você descobrindo uma pessoa que é culpada de todo o seu problema. O que tu quer fazer com ele? Aí ele fala assim, ó: quem é o culpado por mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde vem? Qual é a sua terra? De que povo é o que, irmão? Você é. Jonas respondeu: sou o quê? Sou cristão. Sou cristão. E as pessoas vão olhar para nós e falar assim: rapaz, você é o quê, velho? E aí ele fala bem claro. Jonas respondeu: eu sou hebreu. E temo a quem? Mas uma mentira de Jonas. Porque quem teme a Deus obedece a quem, irmão? A Deus, irmão. Como é que ele teme a Deus? Que temor é esse? Que temor é esse? Eu temo o que, irmão? Eu sou hebreu, como o Senhor, e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e o que, irmão? Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhe havia o que, irmão? Contado. Então Jonas vai lá e conta a história toda, né? Aí o cara fala: rapaz, esse cara é doido, esse cara é maluco.
Deus mandou ali para um lugar e está indo o quê? Por outro. Quando você foi chamado, Deus te deu uma trajetória. Quando eu fui chamado, Deus me deu uma trajetória. Não saia dela. Não fuja dela. Não saia da trajetória que Deus te chamou. Não deixa de fazer o que você fazia para Deus. Volta. Volta às práticas. Volta. As consequências estão vindo. A Bíblia diz bem claro: busca o reino, busca a justiça, eu acrescento. Irmão, estou dizendo uma coisa a você, diante de Deus, eu não peço nada diante de Deus. Nada. Nada, sério mesmo. Financeiramente eu não peço nada. Nada. E olha que Deus tem me abençoado bastante no trabalho. Tem me abençoado bastante. Tem me dado lugares para eu ir que eu termine em 2 horas de relógio, 2 horas e meia. E como é que eu fazia? As coisas que eu fazia em 8 horas de relógio, 9 horas de relógio, hoje eu faço em 2 horas e meia. Por quê? Porque houve uma prática. Houve eu praticando, buscando e conhecendo. Porque eu faço hoje? Ensino pessoas. Por que isso, irmão? Supondo, minha esposa sabe que eu agora chegava em casa 8 horas, 9, só fazendo uma rota. Agora eu chego 9 e fiz 2. Agora eu chego 7, 6, fiz 2. Ontem eu entreguei quase 300 pacotes. Antes de ontem, na sexta-feira. Entendendo? Trabalhando. Tiago já me viu lá. Né? Me viu lá no shopping, lá, subindo um lugar no outro. Mas não é fácil ganhar, pessoal. Não é fácil. É luta, você sobe ali, sobe aqui, sobe lá, vai num lugar, vai em outro. Para carro, desliga carro, para carro, desliga carro, deixa carro ligado, vai lá de novo e faz. E aí você tem que, eu tenho que ficar preocupado com casa, tenho que ficar preocupado com um bocado de coisas. Tem hora que eu estou dormindo, eu estou pensando na rota. Parece que eu estou andando no carro ainda. Porque não é fácil. E quando eu vou orar, eu peço a Deus todo dia, limpa a minha mente. Esqueça esse negócio de trabalho, meu Deus. Eu quero só focar aqui o Senhor. Então Jonas agora descobre onde Jonas está. E aí hoje mesmo tinha um lugar lá para eu ir, beleza. Se eu fosse hoje, pessoal, eu ia ganhar um bom dinheiro hoje. Mas sabe o que eu fiz? Não, hoje não. Cara, não vou não. Hoje é Deus. Hoje é Deus. Ainda mais que hoje a Santa Ceia. Eu disse, não, hoje é Deus. E estava mangaba. Se eu estou lá, estava mangaba. Em 2 horas eu fazia tudo hoje. Eu disse, mas não vou não. A não ser que eu digo para eles como eu faço. Vocês dizem, depois que eu vou para o culto, depois do culto, eu vou orar, vou sentar, eu vou pegar tal horário. Se aceita, se aceitar, eu vou. Se não aceitar, Deus em primeiro lugar. E aí o que acontece? Eles agora têm o Jonas. O que é que o Jonas poderia fazer? Foi o que eles pediram para Jonas. Jonas fazer o quê? Orar. O que é que os discípulos fizeram quando estava eles vamos voltar lá. Volta lá rapidinho. Segura aí, Jonas, viu? Segura aí. Nós vamos voltar para aí. A palavra vai estar aqui, vai estar aqui. Olha o 38. 4:38. Diz: Jesus estava na polpa dormindo, sobre o travesseiro. Os discípulos acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-se. Fica o quê? Quieto. E o vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Com Jonas ficou calmo? Olha o que vai acontecer, vamos lá, volta lá para Jonas. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você? Versículo 11. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais o quê? Tempestuoso. Jonas despertou, mas a tempestade o que ficou mais o quê? Mais forte. Porque Jonas não desperta para fazer a vontade de Deus. E o mar só se acalma quando nós levantamos para fazer o quê? A vontade de Deus.
Jesus desperta e acalma a tempestade e o vento. Então nós precisamos despertar na nossa oração, porque Jonas despertou, mas não foi orar. Então nós precisamos despertar em nossas orações, na nossa comunhão com Deus, naquilo que nós éramos com Deus, no caminho que nós andávamos com Ele no passado, no primeiro amor nosso, quem éramos nós para Ele. Já pensou no primeiro amor, você ganhava R$1, perguntava, meu Deus, eu vou tirar o que o dízimo de quanto é? 1 centavo, mas eu tenho que ser honesto, fiel. Tenho que ser fiel. Ganhava 5, Deus é pouco, mas eu vou guardar, que era uma alegria. Essa alegria acabou. Ela sai. Deus, eu vou levantar, não vou fazer nada, eu vou orar, vou buscar. Tem algo para eu fazer. Não, primeiro eu vou ler minha Bíblia, primeiro eu vou buscar, primeiro eu vou orar, vou pedir a Deus a direção, vou pedir a Deus condução, que Ele me conduza, que Ele me direcione. E ficava esperando a vontade de quem? De Deus. Tudo dava certo. Irmão, a questão não é igreja que abençoa você, é obediência à palavra. Você pode estar numa igreja aqui como essa, pequena, mas obedecendo o que, irmão? A palavra. E às vezes a vitória vem. Você pode estar em uma imensa, cheia de luz do lado, fumaça do lado do outro, mas nos obedecendo a palavra, não se pregando palavra, não acontece o quê? Nada. Tem uns que é abençoado porque trabalha. Eu passei numa igreja que o pior carro era o meu. Os irmãos, misericórdia. Um membro de lá estava mais vestido do que eu. Um membro. Digo, pô, meu irmão, sapato do cara. Mas o problema é, está pregando o quê? Está falando o quê? A palavra. Alguns entrando só, a gente estava até falando, o Senhor até falou sobre louvor, né? Só louvor. E todo mundo se enchendo. Veja os cultos, irmão, desses homens. É constitucionalismo dizendo, meu Pai, cura essa mulher agora, meu Deus, essa pobre coitada, que o coração está abatido, na casa dela ela é perseguida, meu Deus, quantos vizinhos perseguem, a mulher começa a se derreter, o cara pensa que é o que, irmão? Cheio do quê? Do Espírito Santo. Aí pensa que é cheio do que, irmão? Cheio do Espírito Santo. E aí começa aquela coisa, bem o que, irmão? Bem o quê? Né? Meu Deus, derrama agora a presença do Senhor. Olha para o teu servo, está passando uma luta no trabalho, perseguição. Espírito Santo, entra nele agora. Espírito Santo, fala com ele, fala com essa mulher. Ele começa a chorar, todo mundo mesmo que eu tomei o quê? Quando você olha, a igreja está toda chorando. Mexeu com o quê, irmão? Sentimentalismo. Não foi mexido fé, não foi mexido nada, só o sentimental. E a pessoa se derrama. Então nós temos que ter, irmão, palavra de fé. Palavra que nos transforma. Pastor, mas está escrito que o choro dura a noite. O choro dura a noite toda, mas a alegria vem amanhecer. Então fica chorando lá. Então Jonas, o que, irmão? Aí diz bem claro. E aí vem o que número 12, né, irmão? Jonas respondeu: pegue-me e me lance aonde? Ao mar. Então o mar ficará o quê? Calmo, porque eu sei, por minha causa, esta grande tempestade caiu sobre quem? Sobre vocês. Jonas descobriu. Mas ele o que, irmão? Não ora. Ele descobriu que o problema está em quem? Nele. E o problema quem é? Ele. Então o problema nunca é o que, irmão? Deus. Não quer Deus. A Jonas descobriu, o problema está em mim. Agora, veja, Jesus despertou e o que, irmão? E orou. Jonas despertou e disse o que? Me lance. Veja que atitudes são totalmente o que, irmão? Mas por quê? Um está obedecendo, que vai chegar do outro lado, e o outro está o que, irmão? Desobedecendo. Um no caminho correto obedecendo o pai, o outro no caminho correto desobedecendo o quê? O pai. Todos os dois são filhos, pessoal. Porque também nós somos o quê? Nós somos o quê de Deus? Somos filhos. Mas um desobedecendo e o outro que, irmão? Obedecendo. Por isso que Jesus falou: eu vim para o que, irmão? Para servir, não para ser servido. Eu vim para servir. Então ele está servindo. E aí ele vai lá, Jesus vai lá e, vento,
acalma-te. Ô mar, aquieta-te. 2 palavras, tudo o que, irmão? Voltou o quê? Ao normal. Veja que quando Elias ora para chover, para de chover, para não chover, para de chover. E agora ele ora e a chuva o quê? Cai. Por quê? Está na presença, está no caminho, está na direção. E quando eu e você estamos na direção, nós andamos na direção, nós vamos ser o que, irmão? Ouvido por Deus. Vamos ser ouvidos por Ele. Ele vai nos ouvir. E a tempestade ela cessa. E se ela não cessar, ela não vai nos trazer dano nenhum. Só que está trazendo danos. O cara já jogou o que, irmão? Todo o quê? Todo o negócio o quê? Fora. E aí vem o versículo que, irmão? Pegue-me, o 13. Em vez disso, os homens, o que, irmão? Remavam, esforçando-se por alcançar a terra. Mas não podia, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Contra quem? Contra ele. O que é que eles queriam fazer? Veja que eles ficaram até com Amor Jonas. Rapaz, os caras, olha, rapaz, se a gente jogar esse cara nessa tempestade aqui, o cara vai o quê? O cara vai morrer. Vamos tentar aqui do nosso jeito. Eles também por um tempo que desobedeceram, agora não a Deus, desobedeceram a quem? A Jonas. E quando, meu irmão, a gente desobedece, a situação ela fica mais o que, irmão? Pior. Agora os caras não obedeceram. Aí tenta o que, irmão? Vamos ver se a gente está fazendo aqui com você. Vamos ver. Só que ficou pior. Aí o cara disse, velho, o problema desse cara é ruim, meu irmão. Nós estamos mantendo ele aqui dentro, vamos se acabar, meu irmão. Vamos lançar o que, irmão? Ele embora. E aí vem o amor. O amor que esses caras teve por quem? Por Jonas. Aí o amor que ele está tendo por Jonas. Ainda não quer jogar Jonas aonde? E aí aquele irmão que a gente tem que ter amor por ele. Temos que ter amor. E aí vou pegar Jonas, vou jogar Jonas lá. E aí? E Jonas o que, irmão? Aí diz aqui, versículo 14, né? Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, agora quem que vai orar? Quem que vai orar? Quem está orando aqui? Agora o marinheiro orando. Mas quem era para orar? Jonas. Quem serve a Deus é Jonas. Meu irmão, quer acabar a tempestade? Ore você. Ore você. É você que tem que orar. Tem gente que fala assim, eu vou lá para o pastor orar. Mas não vai adiantar. Porque às vezes só você sabe o seu problema. Só você está conhecendo os seus defeitos. Só você sabe o que está acontecendo com você. Então temos que orar. Não é errado pedir oração ao pastor. Não é errado. Mas tem problema que é você e Deus. Você e Deus. É você e Deus. Você com Ele. Tem problemas que é você com Ele. Vocês podem resolver o problema? Resolva. Resolva. E aí ele fala bem claro, né? E ele o que, irmão? Então, parei no 14, né? Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não faça cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Então, ele falou o que, irmão? Deixa cair sobre nós isso aqui não. E eu sei que o que o Senhor fez com Jonas, o Senhor está o quê? Correto. O que o Senhor fez foi do seu agrado, porque ele está desobedecendo ao Senhor. Os homens entenderam que está o que, irmão? Desobedecendo a quem? A Deus. E os homens falam, agora, tenha compaixão desse o quê? Inocente. Está dizendo o seguinte, nós somos inocentes. Não temos nada a ver com Jonas não. O que o Jonas fez aí, nós não temos a ver não. É o 14, né? Repetindo o 14, vamos lá. Então clamaram o Senhor e disseram, Senhor, rogo-te que não deixes perecer, não nos deixe perecer, por causa desta vida, deste homem, o que, irmão? Por causa da vida deste homem, e não faça cair sobre nós este sangue, o que, irmão? Inocente, porque todo homem que jogava o outro para a morte, ele pagava um preço. Então ele sabe que ali era essa.
Então ele fala assim, ó, não deixe nós cair sobre nós somos inocentes. Estamos lançando ele porque ele mesmo mandou. Vamos lançar ele porque ele mesmo pediu. Então vamos obedecer o que ele está falando. Então não deixe o seu sangue cair sobre nós. Somos inocentes dessa situação toda aqui. Temos nada a ver. Esse cara pegou um navio e imagina, irmão. Acho que o marinheiro, o capitão falou assim, rapaz, com tanto navio para você entrar, você foi entrar logo no meu? Com tanto barco para você entrar, você foi entrar logo no meu irmão? Pô, pegava outro caminho aí, irmão. Então, o que acontece, irmão? 15. Então, seguida os marinheiros, portanto, ou em seguida os marinheiros, pegaram Jonas e lançaram ao mar. E a fúria do mar, o que, irmão? Se acalmou. Irmão, vai acalmar as coisas quando nós o quê? Orarmos. As coisas acalmam quando você ora. Só tem um jeito de acalmar qualquer tempestade, é orando. E não é orando pouco não, é orando sequencialmente. Sequencialmente. É orando. Eu estava falando que para ganhar a salvação é 2 minutos. Mas para se manter nela, leva o quê? Anos. Deu para você entender? Para ganhar ela em 2 minutos. Que é isso, pastor? É só aceitar Jesus como único Salvador. Quer ver uma coisa? O ladrão. Quantos minutos foi para ele ganhar Jesus? Hã? Rapidinho. Rapidinho. Ele falou o quê? O outro acusando, ele falou assim, rapaz, nós sabemos o que nós fazemos. O da esquerda falou bem claro. A gente sabe o que nós fazemos. A gente sabe o que é que nós praticamos. Esse homem é inocente. Ele nada fez. E falou o quê? Lembra de mim quando o Senhor for para o seu paraíso. Em 2 minutos, cara, tudo que o cara fez de errado foi o que, irmão? Perdoado. Então, para a gente é o seguinte: em 2 minutos, nosso perdão também vem. Agora, nós temos anos para o que, irmão? Para caminhar na fé. E essa caminhada pode fazer o que, irmão? A gente parar. Qual é o mal contra a fé? É o tempo, pessoal. O mal contra a fé é o tempo. O mal contra a salvação é o tempo. O tempo de espera faz a gente o que, irmão? Perder o quê? Paciência. O tempo faz a gente perder paciência. Faz a gente perder o que, irmão? Temor, respeito, carinho. Quanto a gente já tomou decisões aí que demorou muito? É ou não é? Se distrai, exatamente. Quando eu vou no hospital mesmo, que demora muito, digo, misericórdia, meu pai, eu vou sair daqui, eu vou embora, eu não sei o quê. Mas a gente perde o quê? Vai perder um bom atendimento. É ou não é? Já peguei fila aí, você é doido. Peguei a fila, peguei os negócios lá no mercado, e quando eu olhei, eu digo, não, eu vou sair daqui. Larguei tudo lá, comprei um pouco mais caro, mas não tive mais paciência, pessoal. Mas foi um pouco mais caro. Entendeu? Porque o quê? Paciência. Então Jonas agora é lançado aonde? E o Senhor, aqui, ó, olha o que diz, 16, né? Então esses homens temeram muito o Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do que, irmão? Jonas desceu mais uma vez. Mais uma vez Jonas desce. Agora Jonas está o que, irmão? No ventre do que? Do peixe. O 2 fala, então Jonas no ventre do peixe orou ao Senhor, quem? Seu Deus. Agora Jonas está o que? Orando. Mas não orou para lá em cima, mas orou o que, irmão? Onde ele está o quê? Nos oceanos. No 4 ele fala, 2:4. Então eu disse, estou excluído da sua? Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercam, as águas, né? Me cercaram até a alma. O abismo me rodeou. E as o que, irmãos? Algas se enrolaram na minha cabeça. Aí vem o 6. Desci até o que, irmão?
o fundamento dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim, para o quê? Para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura. O Senhor é o meu. Aplauda Ele, irmão. Não espere descer tanto para você clamar, para a gente voltar de novo. Não espere descer tanto para você reconhecer que Cristo é tudo para você. Não espere. Não espere descer tanto. Não espere descer tanto. Não espere descer tanto. Pare, recomece, faz uma análise, faz uma reflexão. Vai descer até onde? Não espera descer muito não. Veja, o cara agora chegou lá, o ponto de o cara estar lá. E aí Deus, o que, irmão? Se você chegar em casa, você lê um pouco, você vai dizer assim, ó, e Deus deu o que, irmão? Ordem ao peixe que vomitasse o quê? Jonas. Agora, o peixe, para onde é que vai? Para Tarsis? O peixe agora vai para onde? Para Nínive. O que é que nós aprendemos, irmão? Não podemos descer. Descer só o que? Na presença de quem? De Deus. Só na presença dele. Irmão, já fez uma coisa, não deu certo, não seja teimoso, teimosa, não faz de novo. Para. Vê, nós somos teimosos, irmão. Está fazendo as coisas sem direção, sem pedir, está vendo que não está dando certo, mas está dando continuidade. Não é com sua força que você vai conseguir, não. Tira a sua sabedoria não é nada. A nossa sabedoria pertence a Deus, irmão. Quer sabedoria, peça a Deus, que a todos Ele dá. Pede a Deus. Pede a Deus. Amém, irmãos? Jonas, quando clama o quê? Deus ouve Jonas. Deus deparou o peixe, leva Jonas para o profundo, e agora Jonas fala, Deus conversa com o peixe, e aí eu não quis voltar lá. Jesus falou o quê? Acalma o quê? Acalma-te vento, e aquieta-te o quê, irmão? O mar. Os dois obedeceu. E aqui agora Deus está conversando com quem? Com o peixe. Jesus conversou com o vento e com o que, irmão? E com o mar. Deus agora está conversando com quem? Com o peixe. Deus quer conversar com você. Imagine se Deus conversa com o peixe, porque Ele não quer conversar com você. Ele quer conversar com a gente. Deus quer ter um diálogo com a gente. Nós temos que ter tempo para Ele, amém?